Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Querida família que nos acompanha semanalmente aqui na Rádio Rio de Janeiro, no nosso Culto Cristão no Ar. Estamos aqui numa data muito especial para os nossos corações. Primeiramente por ser aquele programa da Semana do Natal. Estamos na reta final da principal comemoração da cristandade e os nossos corações vão se enternecendo com essa data que tanto nos cala fundo aos sentimentos. E eu, particularmente, e esse casal que está aqui, temos um motivo a mais para estarmos felizes, pois esse casal que aqui está conosco celebra, nessa data em que o programa está sendo gravado, 19 de dezembro, seus 57 anos de união. Participando do programa conosco, além desses que nós já citamos, nossa companheira Cléia Nonato, que fará uma leitura e o comentário do Evangelho, ainda à distância. Em breve, desejamos que o programa seja todo gravado com as pessoas presentes. Então vamos passar aqui a leitura da mensagem inicial, que será feita pela minha mãe, Eni. Vamos ler uma página que tem como título Algo Mais no Natal, nosso querido mentor Emmanuel, e fala assim: Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. E assim, Jesus, Divino Amorável Mestre, estamos iniciando, Senhor, este programa que é comemorativo à tua vinda à Terra, ao teu natalício, ocorrido na cidade de Belém, na Palestina, Senhor. Abençoa-nos por quem és e que realmente, como um divisor de águas, tu possas irradiar a tua paz, a tua misericórdia por toda a humanidade, hoje e sempre. E como mensagem de Natal, como a minha mensagem de Natal, eu vou ler um texto que eu achei muito importante, porque muitas vezes nós temos preconceito contra o que outras pessoas dizem sobre o Natal. Mas nós recebemos aqui um informativo do Conselho Federal de Química, porque para aqueles que não sabem, eu também sou químico, o boletim de dezembro de 2005, em que o presidente daquele conselho, na época, escreveu um artigo muito interessante para a nossa reflexão, que é a mensagem de Natal, Jesus Miguel Taira Haddad, que é o autor. É interessante, o nome dele também é Jesus, né? Uhum. Ele inicia o artigo com uma passagem citada por Mateus, no capítulo 2, versículo 10. Os magos vieram do Oriente e disseram: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque avistamos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Disseram-lhes: em Belém de Judá, porque foi escrito por meio do profeta. Ao verem novamente a estrela, os magos exultaram e, ao encontrar o menino com Maria, o adoraram com grande júbilo e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Aí diz o companheiro Jesus Miguel:
O Natal se aproxima, ultrapassando as barreiras do tempo. Deus Pai novamente nos leva ao presépio de Belém. E novamente Maria nos oferece o menino Jesus sob o olhar protetor de José. Em cada Natal, uma luz brilha para nós e nos enche de esperanças. Jesus veio trazer todos os bens, o caminho, a verdade e a vida. Natal é também ocasião propícia a uma mais estreita reunião das famílias, em que os seus membros fazem planos juntos, alegram-se juntos, louvando e agradecendo a Deus e pedindo-lhe mais benefícios, esperanças e forças para enfrentar as dificuldades da busca dos caminhos da vida para o encontro da verdade, da justiça, da fraternidade, da solidariedade e da paz. É, pois, com grande júbilo e gratidão que toda a cristandade louva e exalta o menino da manjedoura de Belém, aquele que tem o poder de instaurar o reino da justiça e da paz, pelo qual os homens de boa vontade aspiram. Eu achei essa mensagem muito bonita e quero deixá-la aqui como a minha mensagem para todos vocês que estão nos ouvindo nesse instante. Paz a todos. Que no Natal possamos lembrar do aniversário do nosso irmão maior, que é Jesus. Esse é o ponto mais importante. E que ele possa estar presente no lar de todos nós, agora e sempre. Vamos estudar o Evangelho, que é o capítulo 11 e o item 10. E nos diz assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizeis antes de deixardes o invólucro terreno. Muito importante, né? Nós, como espíritos, deixando a nossa matéria aos poucos, antes de fazermos a passagem derradeira. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossas almas. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que este lhe faça. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las e considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus
liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de consolo, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Interessante, não é? Mais uma vez, vem um estudo do Evangelho a nos dizer como proceder com o nosso próximo e com nós mesmos em relação à lei de amor. Quando nos predispomos a ajudar o semelhante, devemos usar de caridade, fazendo o bem sem olhar a quem, seja rico ou seja pobre. Defeitos todos nós temos. Vamos nos aperfeiçoar primeiro, para depois ajudar o próximo, usando sempre de amor, de caridade e compreensão. Que Deus e Jesus possam nos acompanhar nesta jornada terrena. Graças a Deus. Continuando a mensagem, nos diz o Espírito Sanson: crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não vos puderam entrar no cérebro. O interessante desse trecho é que muitas vezes nós achamos que não estamos evoluindo, porque a gente observa um período de existência muito curto. A gente quer se comparar com o eu de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, mas quando a gente pega, sabendo que somos espíritos imortais, um período da história maior de 100 anos, a gente vê quanto avanço a gente já teve na civilização, né? Só lembrar que pouco mais de 100 anos nós tínhamos escravidão no Brasil ainda, tínhamos duelo por causa da honra, né? De matar por nos sentirmos ofendidos pela honra. Então esses costumes que eram comuns 100 anos atrás, hoje já parecem bárbaros aos nossos olhos. E ele fala aqui, né? Daqui a 100 anos, muita coisa que a gente ainda não consegue assimilar, para nós vai ser natural. E eu acho interessante, né, que o início desse parágrafo ele começa com uma exortação bastante interessante, que é o amai bastante, que é uma coisa que ainda está muito aquém do desejável, né? Porque nós amamos muito, bastante, mas uma pessoa ou a nossa família, e não aquela família maior, né, mas a família constituída de esposa e filhos. Não se consegue ter essa ilicitude do que seja a palavra amor, né? Exatamente, porque ainda fica bitolado a esse círculo muito pequeno, né? Uhum. E quando o Sanson fala em amar bastante, é amar a todos. E aí vem o amor aos vizinhos, lógico que não o amor igual, porque o amor também tem as suas gradações, mas nós temos que aprender a amar e ir aumentando o círculo desse amor, para que um dia o nosso amor seja um amor universal. E quando a gente fala de amar as criaturas, né, a gente lembra logo de Francisco de Assis. Ele exemplificou bem para a gente, além de Jesus, né, que está acima de qualquer exemplo, Francisco de Assis mostrou bastante para a gente esse amor por todas as criaturas, chamando todas elas de irmãs. Inclusive o Sol e a Lua, que são astros da natureza, ele traz para perto dele, né? O irmão Sol e a irmã Lua. Né? E mais recente, porque foi um vulto do século XX,
Gandhi, que usou de amor, porque a não violência é um ato de amor, para com os ingleses, e sem um derramamento de uma gota de sangue por parte dos indianos, ele conseguiu a libertação do jugo inglês lá na Índia, seu país natal. Né? Então continua aqui o espírito Samson. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Quando ele está falando aqui de século passado, ele está falando do século XVIII, dos anos 1700. E aí ele faz uma referência direta à Revolução Francesa. E ele está falando dos ideais da Revolução Francesa, que, como ele diz aqui, tudo se encadeia sob a direção de Deus. Então, quais eram os lemas da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Em nome dessas três palavras foram cometidos muitos excessos, mas é o que ele está falando aqui. Era a sementeira necessária para no século seguinte poder vir o Espiritismo trazer de volta a essência dessas palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, que é aquilo que todas as religiões buscam, né? A fraternidade entre não só os seus membros, mas entre toda a família universal. Inclusive na parte da política, da administração pública, né? Foi o século também o seguinte, né? A implantação das verdadeiras democracias, né? Que é a forma de governo mais democrática que existe, né? Que é a de o povo ter direito de escolher seu mandatário. Se ainda não são bons os políticos, os candidatos, mas nós estamos progredindo cada vez mais e dia chegará que realmente só ocupará postos de mando pessoas que tenham verdadeiro caráter de ajuda ao próximo. E aí o último parágrafo da mensagem de Samson diz o seguinte: grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu, Espiritismo, produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para serdes amados. Ele termina a mensagem com a mesma sentença que ele começou. E aí nós vemos a confiança que o Pai Celestial deposita em cada um de nós, para que realmente possamos bem agir para que esse progresso venha, mesmo que tardio, mas que chegará a ponto de trazer um grande sol para a nossa humanidade atual. E parece, às vezes, numa leitura assim precipitada e uma tentativa de entender o que o Samson está dizendo, né? Pode alguns acharem que só o Espiritismo vai resolver o problema do mundo. Na realidade, e como nos falou Leon Denis, que o Espiritismo seria o futuro das religiões, não a religião do futuro. E Leon Denis tem a razão, porque o Espiritismo não veio substituir as religiões. Ele veio acrescentar informações
que Jesus não teve condição de falar ao seu tempo, que não seriam compreendidos, como a própria lição moral dele, a própria mensagem de amor não foi bem entendida. Imagine, naquela época eles falam de reencarnação, de perispírito, de classificação dos espíritos, ninguém ia entender nada, né? E o próprio Kardec diz, num livro que é muito pouco conhecido, dos próprios espíritas, que é o Espiritismo, sua expressão mais simples, Kardec afirma que quando os conceitos espíritas se tornarem universais, aí teremos espíritas católicos, espíritas evangélicos, espíritas budistas. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai continuar sendo católico, só que esses princípios básicos que o espiritismo veio trazer serão universais, serão aceitos por todos. Daí nós sentimos que isso não é coisa para agora. Ainda vai levar um bocado de tempo para nós chegarmos até lá. Porque quando chegar essa conclusão, tomará um bocado de tempo ainda para as pessoas se encaixarem nesses princípios. Porque isso é coisa a longo prazo. Não é para hoje, nem para amanhã, nem para ano tal, nem 2000 e tanto. Exato. E a gente achar que o mundo inteiro vai ter uma única religião é a mesma coisa que achar que o mundo inteiro vai ter um único ritmo musical. Ou não vai ter mais país, vai ser um planeta com um único governo. Né? Porque as pessoas ainda são diferentes, as culturas são diferentes, as origens de cada um são diferentes, né? E isso se reflete nas crenças também. Então nós vamos ter, como foi dito por Leon Denis e por Kardec, todas as religiões ainda convivendo em harmonia com os princípios em comum. E entre esses princípios vai estar com certeza a reencarnação, porque é um princípio da natureza, né? Vai deixar de ser uma exclusividade de algumas religiões para ser uma questão naturalmente aceita por todas elas. E se não aceitarmos essa reencarnação, né? Nós ficaremos muito mais tempo ainda esperando. E vai reencarnar do mesmo jeito, né? Pois é. Agora, caminhando para o final do nosso programa, com esta música de fundo, e que nós trazemos também um pouco da sua história, uma canção que foi composta por Franz Gruber em 1818, a pedido de um padre na Áustria. Joseph Mohr já tinha um poema e queria que Gruber fizesse a música para que esse poema fosse cantado e fosse melhor entendido pelas pessoas e memorizado, né? E Gruber, que era o organista daquela pequena igreja, não tinha a menor ideia de que mais de 200 anos depois a música seria praticamente o hino do Natal, né? E até hoje está aí embalando as famílias, aquelas que realmente entendem o sentido do Natal, e as gerações temos esta canção, né? Com esse pano de fundo, nós trazemos aqui uma poesia de Maria Dolores, intitulada Cantiga do Natal. Eis o Natal brilhando novamente, sob as lembranças em que me aprofundo. Revejo-te, Jesus, sobre a palha singela, no grande alvorecer, iluminando o mundo. Torno a escutar os anjos e os pastores na divina canção que o tempo nos disserra. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens, boa vontade para toda a terra. Parece-nos reter na estrela inesperada a resposta de Deus à profecia, enviando às nações a lei do amor, em celestes mensagens de alegria. Os séculos passaram, muitas vezes, vendo o império da morte em lutas fratricidas. No entanto, quanto mais a treva surge e passa, mais dominas, Senhor, em nossas vidas. Sabemos nós que a inteligência humana, senhoreando agora a ação de nobres gênios, arma novo conflito em que se apaguem os ódios e ambições de passados milênios. Entretanto, no mundo, o amor se estende, o progresso do bem se espalha e avança. Unem-se os templos pela mesma fé. A caridade é luz de socorro e esperança. O Natal reaparece. A terra inteira renova-se ao clarão de sol renovador. E cantamos, Jesus, sentindo-te a presença,
Louvado seja Deus, bendito seja o amor. E assim, Senhor, com nossos corações agradecidos por tantos anos de união, de amor e de fraternidade, te agradecemos, Senhor. Obrigada por termos nascido, termos a bênção de um lar, tem sido para nós o nosso apoio, o nosso cajado, a nossa orientação, e com ele nós conseguimos chegar em mais um ano de vida conjugal. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem, abençoando a todos os casais, para que possam fazer por onde perseverarem até o fim, a fim de serem salvos. É assim, em nome de todo bem, em nome de Deus, encerramos o nosso culto cristão no ar, na noite de hoje. Desejando a todos um Feliz Natal. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.